Lançado o edital para a Polícia Penal do Ceará. São 600 vagas para início imediato e mais 200 de cadastro de reserva. Você que quer ser o mais novo policial penal do Ceará, fica comigo nesse vídeo, que além do raio-x completo desse edital lançado, eu vou trazer também, ao final do vídeo, um plano de estudos aí para você chegar lá e garantir uma das vagas na Polícia Penal do Ceará. Então vamos lá. Edital publicado, tá? As inscrições elas estão abertas aí entre o dia 26 de abril e dia 3 de junho. A taxa é de R$ 185 e a banca é o Instituto IDECAM. As inscrições são feitas pelo próprio site do Instituto IDECAM, o idecam.org.br. Como eu falei para vocês, são 600 vagas para início imediato e 200 para cadastro de reserva, tá? Pois eu vou falar um pouquinho melhor dessas vagas aí. Nós temos vagas para candidatos PCD, nós temos vagas para candidatos pretos e pardos, e vou mostrar para vocês como é que está essa distribuição, tá bem? Mas os números gerais são esses aí. 600 para início imediato e mais 200 para cadastro de reserva. Vamos lá. Quais são os requisitos, né? Os requisitos básicos aí é ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 34 anos e a CNH no mínimo na categoria B. Vamos ver um ponto interessante aí que é a remuneração. O vencimento base é de valores atuais R$ 3.074,89. Só que esse vencimento básico ele é acrescido aí de uma gratificação de atividade especial de risco de 100%, portanto esse valor dobra e para aqueles que forem trabalhar no período noturno, ainda é acrescido uma gratificação também, um adicional de trabalho noturno, tá? A Polícia Penal tem duas diferentes modalidades de serviço, né? O pessoal que trabalha 40 horas semanais e quem trabalha por escala, tá? Então a escala lá, o próprio edital fala que é uma escala de 24 por 72, né? Trabalha 24 horas, folga 72 horas. Temos essas duas modalidades aí de serviço, tá bem? As provas objetiva e a prova discursiva já estão marcadas. Dia 14 de julho, data importante aí para você marcar, porque ela é essencial na sua preparação. Vamos lá para as vagas, como eu falei para vocês aqui. São 600 vagas, né, para início imediato, sendo que para dessas, 450 são para ampla concorrência, 30 para candidatos PCD e 120 para candidatos pretos ou pardos. No cadastro de reserva, 150 são para ampla concorrência, 10 para PCD e 40 para candidatos pretos e pardos. Então, o que dá esse total de 800 vagas, sendo 600 aí de ampla concorrência, 40 para PCD e 160 para candidatos negros, tá bom? Então, bastante vagas, o concurso está bastante interessante. Vamos lá, vamos melhorar aqui, vamos ver o que esse edital trouxe para a gente, vamos melhorar os nossos conhecimentos aqui. As provas, as etapas desse concurso, né? Nós teremos aí as provas escritas, incluindo conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Depois eu vou trazer para vocês quais são as disciplinas especificamente, sendo 40 questões de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e uma redação de, no máximo, 30 linhas. Essas provas escritas, elas têm caráter eliminatório. Depois, né, vou mostrar para vocês quanto é que vocês precisam fazer no mínimo. E também caráter classificatório. Vai fazer diferença ali no seu posicionamento dentro do concurso público, tá bem? Aqueles que forem classificados dentro das vagas aí, farão depois, na sequência, o teste de aptidão física, de caráter eliminatório, apto e não apto. Na sequência, avaliação psicológica, também eliminatório. A avaliação de saúde. Aqueles que forem eventualmente cotistas também farão o seu processo de avaliação, né? E depois nós teremos aí também como fase
como etapa do concurso público, o curso de formação profissional, que ele também tem uma prova final com 70 questões. E também será feita aí a investigação social. Então, atenção que nesse concurso ele prevê curso de formação e o curso de formação é etapa obrigatória do concurso, ou seja, caso não aprovado, o então candidato ainda, tá? Ele pode ser eliminado ainda depois do curso de formação, caso ele não consiga obter a pontuação necessária. Tá? Isso é bastante importante, porque tem que ficar bastante atento, porque tem que continuar estudando. Né? Vai para o curso de formação, vai ter que estudar bastante lá para poder também não ser eliminado. E também, olha, voltar aqui no quadro. O curso de formação, ele também é classificatório, ele também vai contar ali na questão da sua classificação, tá? E eventual escolha de vaga ali, tá bem? Joia. Importante a gente ressaltar aqui, tá? Todas as etapas do concurso vão ser realizadas em Fortaleza ou na região metropolitana, preferencialmente em Fortaleza, dependendo do número de candidatos, se não houver local suficiente, as etapas podem acontecer na região metropolitana também de Fortaleza, tá joia? Vamos lá, especificamente aí para as provas objetiva e discursiva. Então, data provável está marcado, né? Pode haver alguma modificação, mas data aqui provável marcada em edital, 14 de julho, um domingo, na parte da tarde, entre as 13 e as 19 horas, tá bom? Isso é bastante importante também para você montar a sua estratégia de prova aí, sabendo que no mesmo dia vai fazer as provas objetivas, né? As provas de múltipla escolha e também a redação, tudo isso no mesmo dia, tá bom? Então isso é bastante importante você saber quanto tempo aí, né? Da 1 às 7 horas da noite. E vamos lá. Qual é o conteúdo programático previsto aí para as provas objetivas? Então, dentro da avaliação de conhecimentos básicos, nós temos língua portuguesa com 12 questões, informática com 6 questões, raciocínio lógico com 6 questões, noções de administração pública e ética no serviço público, 8 questões, e legislação específica também com 8 questões. Importante, cada uma dessas que eu falei, elas têm peso 1, cada questão vale 1 ponto, tá? Tudo isso para você ir montando a sua estratégia aí. Português tem mais questões, informática e raciocínio tem menos, tem 6 questões. Então, tudo isso aí é importante para a gente montar depois juntos aqui nosso plano de estudos. Continuando aqui, já os conhecimentos específicos, atenção, peso 2, cada questão vale 2 pontos. Nós teremos 10 questões de direito administrativo, 10 de constitucional, 10 de direitos humanos, 10 de direito penal e mais 10 aqui também de legislação extravagante. Então, cada uma delas valendo peso 2, tá? E para não ser eliminado, para estar lá entre os classificados, vamos lá. Vamos voltar no quadro. Tem que fazer no mínimo, o critério de aprovação é esse, tem que fazer no mínimo 60% da pontuação máxima da prova objetiva, tá? Que, portanto, são 140 pontos, mas tem que acertar no mínimo 50% das questões de cada disciplina. Então, estratégia. Tá? Na somatória geral, tem que fazer no mínimo 60 pontos. 60%, né? Melhor dizendo, 60% daqueles 140 pontos possíveis. Só que não pode fazer menos do que 50% em cada uma daquelas disciplinas isoladas, tá? Não adianta arrebentar em penal, fazer 10 em penal, mas não fazer o mínimo ali. Informática, por exemplo, são 6. Não adianta fazer 2 de informática, tem que fazer no mínimo as 3 de informática, tá? Então, importante aí para a sua estratégia de prova. Redação. A redação acontece, como eu disse, no mesmo dia, no mesmo horário das provas objetivas, consiste aí na elaboração de um texto dissertativo
com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. E a redação, a questão discursiva, tem um valor aí máximo de 20 pontos. Joia? Então, importante também, para quem nunca prestou concurso, ou para quem está começando agora, ainda não fez uma prova discursiva ainda, importante saber, no mesmo dia, naquele mesmo horário, você tem que fazer a sua prova de múltipla escolha, né? O padrão da IDECAM. São 5 questões, né? São 5 alternativas, só uma delas correta. Você vai ter que fazer a sua redação e não se esqueça, ainda tem que tirar um tempo para preencher o gabarito, que leva tempo, tá? É algo que, né, tem que ser feito com muito cuidado para não errar, não tem substituição de folha. Então, bastante atenção na sua estratégia aí em relação ao tempo de prova, tá bom? Lembrando, já gosto de adiantar isso é muito importante na sua estratégia de aprovação também, que o teste de aptidão física não dá para começar a preparar depois. Tá? Eu sempre recomendo que já comece a preparação desde já, inclua, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu incluo essa preparação no plano de estudos. O teste físico, ele compreende o quê? Tá? Ele são 5 testes nessa exata ordem. Teste dinâmico de barra, né? Fixa para os homens, as mulheres fazem o teste estático. Flexão abdominal, a flexo-extensão de cotovelos, né? A famosa flexão de braços, né? O paga 10, como o pessoal chamava antigamente. A impulsão horizontal e, por fim, a corrida de 12 minutos. Tanto os candidatos, né, do sexo masculino quanto do sexo feminino farão todos esses exercícios com algumas variações, como vocês viram aí. Então é importante já incluir na sua rotina essa preparação, porque tem alguns ali, a barra, por exemplo, não é algo que do dia para a noite o candidato que não está acostumado, ele não começa a fazer isso do dia para a noite, exige uma preparação especial, tá bem? E aí, vamos chegar exatamente aonde, né, na cereja do bolo aqui. Como é que eu me preparo? Então, já trouxe aqui para vocês, vamos ver aqui como é que ficou esse plano de estudos aí para deixar a sua preparação, você chegar ali competitivo ali e ganhar, né, conseguir uma dessas vagas aí ser um futuro policial penal lá no Ceará. Vamos lá. Então, dentro dessa ideia aqui de ciclo de estudos de 7 dias, né, quem não conhece o que é um ciclo de estudos, recomendo, eu tenho uns outros vídeos aqui que eu falo melhor disso, mas ciclo de estudos é sempre a ideia de que você vai fazer um ciclo ali de 7 dias e chegou no dia 7, você vai retornar ao dia 1 e assim, tá? Sucessivamente. Se der algum problema ali no dia 3, dia 4, né? Dia 3 deu algum problema, não pude, tive um compromisso, ok. Continua no dia seguinte, vai embora assim, não se enrola, tá? Por quê? Porque você vai obrigatoriamente voltar naquele dia ali e vai estudar aquela matéria que ficou faltando naquele dia, tá bom? Então esse é o ciclo de estudos. Edital aberto não tem como estudar menos de 3 horas por dia, tá? Quem tiver mais, ótimo, vai incluir aqui essas horas a mais, mas eu fiz com base em 3 horas diárias. Eu sei que muitas de vocês trabalham, estudam, só tem à noite, então fiz com base em 3 horas aqui. Quem tiver mais, inclua, coloque aqui exercícios a mais, tá bom? Mas vamos lá, ficou assim, do dia 1 ao dia 6. Dia 1 nós começamos aqui com uma hora e meia de português, e 1h30 na sequência aqui de administração pública e ética. Dia seguinte, administrativo com penal. Percebam que a gente evita, a gente não coloca disciplinas que são parecidas no mesmo dia para não confundir, sobretudo para quem está vendo a matéria pela primeira vez. No dia 3 nós temos constitucional e informática. Dia 4, direitos humanos com legislação específica. Dia 5, de novo português. Por que eu coloquei o português aqui de novo? Porque o português são 12 questões. Apesar de ser peso 1, são 12 questões, tá? E outra, você vai fazer redação. Tem que estar craque, tem que estar com o português aí na ponta da língua, tá bom? Dia 5, no segundo tempo, legislação extravagante, tá? Sempre fazendo uma pausa, claro, entre essa 1h30, dá uma pausa, se alimenta, hidrata ali, depois vai firme de novo. Dia 6, administrativo. Administrativo tá aqui de novo, por quê?
porque administrativo é uma matéria mais densa que reprova muita gente. Tem que ter um cuidado especial. Se você é bom em administrativo, tem conhecimento, já fez prova, tá craque, ok. Então deixa um administrativo e faz o quê? Substitui pela matéria ali que você tá com algum déficit, alguma dificuldade, tá bom? Mas de modo geral, administrativa, a matéria mais densa, pega bastante, coloquei 2 vezes, assim como a língua portuguesa. No dia 6 ainda, para completar, o raciocínio lógico. Dia 7 é o dia de treinar redação, não é dia de descanso, não tem descanso com edital aberto, e dia de fazer a sua revisão desses conteúdos vistos ali. Lembrando que revisão, 2 formas de fazer revisão importantes. Essa revisão do dia 7 e a revisão diária ali, estudo por questões, algumas questões todo dia. E notem aqui também que eu incluí aqui embaixo treinamento físico. Nos dias pares, dias 2, 4 e 6, você também aí, sob orientação, é claro, vai treinar para o seu teste físico, tá? Aqui já está um pontapé inicial muito bom para você já começar a estudar agora, sem perder tempo, se preparar para chegar lá em julho, fazer uma boa prova, garantir a sua vaga na Polícia Penal do Ceará.